Obrigada. Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar nesta casa. Encontramos corações tão afetuosos que fazem um grande bem para a gente. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. E vamos por mais alguns instantes, fechando os nossos olhos, suavemente, com aquela quietude necessária para o momento da prece. Procurando perceber as boas vibrações desta casa. Sabemos que dedicados benfeitores espirituais, ao longo do dia, trabalharam e continuam trabalhando, mobilizando todos os recursos necessários para o atendimento desta noite a todos os que estão presentes nos dois campos da vida. E aqui chegamos, Senhor, com o coração necessitado, em busca de respostas e conforto. E esta abençoada doutrina nos oferece respostas e consolação. Auxilia-nos, Senhor, mais uma vez, para que saibamos aproveitar esses instantes, num ambiente de muita paz e alegria entre todos nós. Que assim seja, Pai. Tá bom. Faz tempo que a gente não vê um céu desse jeito, não é? Morando na cidade, a não ser aqueles que tenham oportunidade de ir para longe, num sítio, numa chácara, numa fazenda, enfim, num local pouco povoado, e a gente fica deslumbrado quando vê paisagens como esta. E diante de um céu estrelado, fica difícil não pensar. Só tem vida aqui na Terra? Será que em nenhum outro canto do universo está tudo vazio? Só tem planetas, mais algumas estrelas, nessa imensidão desse mundão sem fim. E aí também não tem como não pensar nas palavras de Jesus, que há muitas moradas na casa de meu Pai. E se ele disse isso àquela época, certamente algumas das suas preleções ocorriam no final da tarde, quando as pessoas já deixavam ali o trabalho e se reuniam ali às margens do lago de Genezaré, com o entardecer e certamente diante de um céu maravilhoso como este. Nós temos aqui o começo da nossa conversa. Diante de um céu como esse, lembrando das palavras de Jesus, ele nos deu esta morada, a Via Láctea. Não é das maiores, mas ela é muito grande. De uma extremidade à outra, e também de alto a baixo, as dimensões são contadas em ano-luz. Para ficar mais tranquilo para a gente entender, se nós pegarmos de uma extremidade da esquerda para chegarmos até a direita, vamos usar aquilo que é mais comum para a gente atualmente. Se eu estiver na ponta esquerda e mandar um zap para quem estiver na ponta direita, vai demorar só 100 mil anos para chegar. Dá para pensar quantas vezes a gente reencarnou durante 100 mil anos? Dá para começar bem primitivo e terminar santificado, porque 100 mil anos é muito tempo. E de cima para baixo, né, na sua largura, a mesma coisa. Se eu estiver na ponta de cima e mandar um zap para quem estiver na ponta de baixo, vai demorar 3 mil anos para a mensagem chegar. Então, são dimensões que fogem da nossa capacidade de compreensão. Tudo muito grande, muito extenso, muito longe. A Via Láctea, mesmo não sendo das maiores, ela tem em torno de 250 milhões ou bilhões de estrelas.
Não dá para pensar que só no nosso Sol, que não é a maior de todas, tenha acontecido vida no nosso planeta Terra, que também não é o maior de todos. Vamos conhecer onde é que nós estamos, de fato. Nós estamos, o nosso sistema solar, ele está no quarto braço, porque a Via Láctea é no formato espiral, e ela fica localizada no quarto braço do nosso sistema solar. Até o centro da galáxia são 27 mil anos-luz. Ou seja, a mesma coisa. Se aqui, da nossa localidade, ali onde está o nosso sistema solar, mandarmos um zap para alguém que esteja no centro da galáxia, vai demorar 27 mil anos para chegar a mensagem até lá. Nós não conseguimos dimensionar distâncias desta envergadura. E quando nós estudamos essas dimensões, que são sempre dentro da unidade astronômica, que é o ano-luz, a gente começa a pensar, diante dessa imagem, qual é mesmo o meu problema? Com o que mesmo eu estava preocupado? O que é que estava me deixando, ou o que é que tem me deixado tão aflito diante dessa imensidão? E nós temos uma vizinha, a galáxia de Andrômeda. Ela fica logo ali. E a mesma coisa, se eu mandar um zap para alguém que esteja em Andrômeda, vai demorar nada mais, nada menos que 2,5 milhões de anos para a mensagem chegar até lá. Fica muito difícil para a gente dimensionar distâncias tão grandes. E, diante desse cenário, eu me lembro de um causo de Chico Xavier, onde certa vez Emmanuel levou o Chico para um passeio intergaláctico, em desdobramento, claro. E aí Emmanuel, com aquela paciência, começou a explicar para o Chico: olha, Chico, a Lua gira em redor da Terra, nós entendemos. A Terra gira em redor do Sol, nós também entendemos. O sistema solar gira em torno de outros sistemas, que giram em torno da nossa Via Láctea, que gira em torno de outras vias, outras galáxias, que juntas giram em torno de outras nebulosas. Nessa altura do campeonato, Chico disse assim: eu girava, né? de tanto girar, eu também girava. Me deu uma vontade danada de voltar a ser gente, voltar para a minha cama e tomar um café. Nós não conseguimos dimensionar, porque nós não vivemos tanto fora do corpo físico para compreendermos esses ciclos que ultrapassam milênios, que ultrapassam dimensões contadas em anos-luz. Nós só conseguimos contar o ciclo dos anos. Passou disso, a gente já se perde. Se o Chico se sentiu perdido, imagina a gente, né? E isso porque ele estava na companhia de ninguém mais, ninguém menos do que Emmanuel. Então vamos em frente. Na Revista Espírita, são 12 volumes, publicados por Kardec mensalmente, de 1858 a 1869, mais especificamente do ano de 1868, ele publicou, nos meses de março e abril, vários estudos com base nos ensinamentos dos Espíritos sobre as muitas moradas, as vidas em outros planetas e, sobretudo, a categoria desses mundos, o nível de espiritualidade em cada um. No mês de março, ele falou sobre a pluralidade dos mundos e a vida em Júpiter. E no mês de abril, naquilo que ele denominava como palestras de além-túmulo, ele bateu um papinho bem longo, por sinal, com um espírito que trouxe notícias detalhadas sobre a vida em Júpiter. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente.
Eu não sei se aqui na biblioteca da casa tem a coleção da Revista Espírita, Sr. Goi. Vocês têm aqui? É possível fazer o download pela internet de todos os 12 volumes, na página, no site da Federação Espírita Brasileira. Então, se alguém tiver interesse e curiosidade, porque a gente fica com uma curiosidade danada de conhecer como é a vida, né, em outro planeta, no caso Júpiter, então é possível fazer o download e ler tranquilamente quando possível. Nós vamos falar um pouquinho sobre as considerações de Kardec sobre a pluralidade dos mundos. Tudo é povoado no universo, diz ele. A vida e a inteligência estão por toda parte, em globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Haverá em tal doutrina algo que repugne a razão? Isso ele colocou logo no comecinho dos seus artigos, das suas colocações a respeito do assunto. E ele diz mais: não é ao mesmo tempo grandiosa e sublime saber que há vida em todos os cantos? Ela nos eleva por nossa mesma pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Então, ele já parte deste princípio, sendo o planeta Terra um grão de poeira nesse universo sem fim, porque somente aqui Deus teria colocado vida inteligente. E ele divide as categorias dos mundos de acordo com a categoria dos espíritos que habitam esses mundos, tomando como referência também a escala espírita, trabalhada por ele no Livro dos Espíritos. Então, os mundos mais atrasados, que ele chama de mundos habitados por espíritos da terceira ordem, que é a mais baixa de todos. São espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. Nesses mundos há o predomínio do egoísmo, do orgulho, da vaidade. É aí que nós estamos, nesta categoria de mundos, os mais atrasados. Mas é claro, em cada categoria há inúmeros graus e níveis intermediários, desde os mais selvagens, onde as leis divinas ainda não são conhecidas, até os mais evoluídos, onde a lei divina é praticada amplamente e plenamente por todos os espíritos que lá habitam. Na sequência, vêm os mundos habitados por espíritos da segunda ordem. Esses espíritos já estão na categoria dos espíritos benévolos, sábios, prudentes, superiores. Nesses mundos predomina o amor e o bem. Às vezes, alguns dos espíritos que já habitam esses planetas mais adiantados reencarnam nos mundos mais atrasados, com o objetivo, com a missão de auxiliar o progresso dos mais atrasados, tanto o progresso material quanto o progresso moral e espiritual. É o que acontece com o nosso planeta. Embora ainda haja o predomínio do egoísmo, do orgulho, da vaidade aqui na Terra, muitos espíritos missionários já passaram e continuam passando por esse globo, auxiliando no desenvolvimento da humanidade terrestre, pela misericórdia divina. E, por fim, os mundos habitados por espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. Nesses mundos, a superioridade moral e intelectual atinge o seu grau mais elevado. É mais fácil para a gente imaginar como são, ou melhor, é mais fácil para a gente compreender como são os mundos da terceira ordem, porque a gente está mais próximo deles e fazemos parte deles, do que tentar imaginar
por mais fértil que seja a nossa imaginação, como seriam os mundos habitados somente por espíritos purificados. Por isso, Kardec, nesse artigo da Revista Espírita de março de 58, ele fala especificamente, detalhadamente de cada um. Mas eu vou pegar o relacionado aos espíritos da segunda ordem, porque é para lá que nós estamos caminhando. E ele diz, aliás, antes disso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, é onde ele trata também desse tema, apresentando um resumo dos ensinamentos dos espíritos. E onde ele fala, então, dos mundos primitivos, a Terra já passou por esse estágio, mundos de expiação e prova, desculpa, tem um errinho lá, não é expiração, é expiação, é onde nós estamos, mundos regeneradores, para onde caminhamos, mundos felizes e os celestes ou divinos. Então, Kardec falando sobre os mundos de segunda ordem, onde já impera o amor e o bem, para a gente já ir fazendo uma ideia ou sedimentando aquilo que desejamos para todos nós aqui na Terra. O grau de depuração atingido exclui entre eles, os moradores, os espíritos que habitam esses mundos, qualquer pensamento mau. E isto é o bastante para nos dar uma ideia do estado moral dessa terra feliz. A legislação é nela muito simples, pois os homens não têm necessidade de defender-se uns dos outros. Ninguém quer o mal ao próximo, ninguém se apropria do que lhe não pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Como seria bom se assim já fosse, né? E mais, tudo respira benevolência e amor. Os homens não se procuram prejudicar, não existe ódio, absolutamente. O egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria o objetivo. Imagina um mundo onde ninguém lembra mais o que é ser egoísta. O inferior compreende o ascendente do superior e se submete, porque tal ascendente é puramente moral. A única autoridade é a moral. E ninguém disso se serve para oprimir os outros. E Kardec se estende falando bastante de cada categoria de mundos. Essas são as características dos mundos onde os seus habitantes já estão totalmente identificados com o amor e o bem. Vamos voltar um pouquinho no nosso tempo de escola, vamos voltar ao nosso sistema solar, porque aqui a gente se sente mais em casa. Lembrando lição de escola, tempo de escola, Mercúrio, Marte, Mercúrio, Vênus, Mar, Terra e Marte. Depois, Saturno, Júpiter, Urano e Netuno. Os 4 primeiros, menorzinhos, são planetas rochosos. E os outros 4, gasosos. Não dá para imaginar você viver num planeta onde tudo é fumaça. É assim que a gente consegue pensar. Eu acho que nós estamos ainda nos planetas rochosos, porque o nosso coração e a nossa cabeça ainda é dura demais, né? O nosso coração ainda está cheio de pedras. Mas no nosso sistema solar, o maior dos planetas, sem dúvida, é Júpiter. Ele é tão grande que todos os outros 7 cabem dentro dele. E em relação ao nosso Sol, essa imagem, ela traz algumas estrelas, todas elas visíveis a olho nu, mesmo na cidade. Essa gigantona aqui, volta. Essa gigante é Antares, da constelação de Escorpião, que está plenamente visível no céu atualmente. É o coração do Escorpião.
A outra tem um nome estranho, Betelgeuse, é a estrela mais avermelhada da constelação de Órion, onde estão as famosas Três Marias, fáceis de serem encontradas no céu. Aldebaran é o olho na constelação de Touro, todas elas maiores do que o Sol. Depois vem Rigel, que é a estrela mais brilhante, de novo na constelação de Órion. Arcturus é uma estrela bem avermelhada, plenamente visível nessa época do ano, fácil de enxergar. Depois vem Procyon, Sirius. Está dando para enxergar o Sol ali, ó? Não consigo nem apontar. Deu para enxergar? Comparativamente, o Sol, em relação às outras estrelas, corresponderia ao tamanho de um pixel, que é a menor unidade de luz na tela da TV. Então, nós não estamos vendo assim, nós não estamos assim tão bem na fita como a gente imaginava, né? E a gente ainda se acha, como diz uma amiga nossa, né, que eu tive uma alegria de rever hoje, a gente pensa que é a melhor bolachinha do pacote, né? Pacote ainda bolacha recheada, claro. Pois bem, gente, esse é o céu daqui da cidade, à noite. Como a gente está mais preocupado com a tela da TV, do computador, do celular, nós estamos perdendo alguns hábitos antigos, que é justamente de olhar o céu. E hoje está mais fácil ainda para quem gosta disso, porque tem inúmeros aplicativos gratuitos que a gente pode utilizar, ajudando a gente a localizar essas constelações, os planetas, localizar até mesmo a estação espacial, que conforme o dia e a hora dá para a gente enxergar no céu. Conhecer as estrelas que a gente consegue visualizar aqui mesmo na cidade. Então, este é um aplicativo que a gente usa bastante e, de fato, este é o céu à noite, agora. Porque essa imagem eu peguei ontem, nesse horário, porque eu sabia que eu estaria mais ou menos aqui. Então, para que a gente possa se localizar, para visualizar o planeta Júpiter, que nessa época, ele é visível o ano todo, mas este ano especificamente, neste período do ano, a gente consegue visualizar ele bem facilmente olhando para o leste, que é lá do lado da Avenida Costa e Silva. Lá é o leste. Ele aparece naquele canto e vai para o oeste, que é lá do lado do supermercado Enxuto. Então, aqui da porta, aqui na porta, ali na frente, dá para visualizar Júpiter. E é fácil de ver, porque ele não brilha, ele não fica piscando. E, além do mais, é muito grande, muito maior do que uma estrela. E ele está ali sozinho, ele se destaca sozinho no céu. E ali, ao lado dele, a estrelona de Antares, da constelação de Escorpião. E mais à noite, um pouquinho, por volta das 11 da noite, aparecem mais 2 planetas visíveis a olho nu, Saturno e Marte, também ao leste. Daqui um mês, mais ou menos, os 2, Saturno e Marte, vão estar aparecendo cada vez mais cedo no céu. E como Marte só fica perto da Terra de 2 em 2 anos, veja agora ou espere até 2020, né? Porque também é a noite inteira no céu. Quem levanta cedinho, 5, 5 e meia da manhã, olhando para o oeste, que é o lado lá da saída de Piracicaba, vai conseguir enxergar os 3 no céu noturno. Isso é uma bênção, gente. É uma bênção. A gente precisa parar de olhar tanto para o chão e levantar os olhos para o alto, né? E também Júpiter é logo ali, né? Nada mais, nada menos do que quase 1 bilhão de quilômetros. De novo, né? Pela velocidade da luz, do ano-luz, se eu mandar um zap para alguém lá em Júpiter, vai demorar mais ou menos uns 50 minutos para chegar. Então, realmente são dimensões astronômicas.
Mas vamos falar das palestras de além-túmulo de Kardec com Bernard Palissy. Ele viveu no século XVI na França, foi um famoso artesão, ceramista, geólogo, engenheiro, agrônomo, químico, escritor. Mais alguma coisa? Ele tinha múltiplas habilidades. E a sua obra como artesão e ceramista foi tão magnífica que ele ganhou, inclusive, uma estátua na França. Conhecidíssimo, tem muita biografia dele na internet. Aqui um pouquinho do trabalho dele, nesse trabalho em cerâmica, a gente vê a passagem do lava-pés. Só para a gente ter uma ideia, acho difícil a gente conseguir comer alguma coisa num prato desse, mas na época devia ter muito significado. Se alguém quiser aqui, nós temos aqui a nossa amiga Ritinha, que é artista plástica, ela pode dar algumas explicações para a gente, certo, Rita? Mas acho difícil a gente ter coragem de comer alguma coisa num pratinho como esse, né? Enfim, vamos ao que interessa. O diálogo dele com Kardec. Não é preciso nenhum ET, nenhum extraterrestre para trazer notícias para a gente de outros mundos habitados. Além de ter encarnado como Bernard Palissy, ele ainda voltou à Terra mais uma vez, renascendo como mulher, numa existência de apenas 30 anos, para uma missão de ordem pessoal. Depois dessa encarnação, é que ele definitivamente deixou o planeta Terra, passando a viver em Júpiter. E ele chama o planeta Júpiter do planeta como sendo o planeta dos bem-aventurados. Então, não dá para olhar para o céu com essa informação, olhar para esse planeta que está bem aqui na nossa frente e não lembrar dessa frase: o planeta dos bem-aventurados. O diálogo de Palissy com Kardec é extenso, tem 82 perguntas. Fiquem tranquilos, nós não vamos tratar das 82 aqui, fica para ler em casa. Mas ele fala um pouco de cada coisa sobre o planeta Júpiter. Em relação ao estado físico do globo, ele diz que lá a temperatura é amena, sem variações, a água é mais etérea e a luminosidade é menos intensa. E isso se justifica, porque o eixo de Júpiter não está inclinado como o da Terra. Nós temos as 4 estações do ano, porque o eixo da Terra está inclinado. E, além do mais, o nosso planeta está muito mais próximo do Sol. Em termos relativos, para Júpiter conseguir dar uma volta em torno do Sol, leva 12 anos dos nossos. Então, o fato de ele ser um planeta gasoso, o seu eixo não estar inclinado, e por estar mais afastado do Sol, a temperatura é mais amena, a luminosidade é menos intensa, a água é quase etérea. Em relação aos seus habitantes, continuam com a mesma forma humana, só que são mais altos, de tamanho bem proporcionado. Já fiquei mais esperançosa de um dia conseguir passar do meu 1,56 m, se um dia eu chegar em Júpiter. E olha que coisa interessante. Como lá a matéria é mais rarefeita, é mais etérea, o corpo físico não esconde a grandeza do espírito. Vejam que informação, gente. O nosso corpo físico é denso, porque é uma boa forma de disfarçar as nossas imperfeições morais. Porque por fora a gente é uma bela viola, mas por dentro ainda somos pão bolorento.
Mas se nós formos para Júpiter, a gente vai ter que progredir, porque lá não dá para disfarçar. Pelo corpo físico ser de matéria mais etérea, o corpo não oculta mais a luminosidade, a evolução espiritual do espírito, né? Além disso, a vida física é mais longa. Fica difícil comparar, como Palissy diz nas suas respostas, porque o tempo é outro, né? Nós não podemos contar o tempo deles em relação ao nosso tempo aqui na Terra. Em relação aos animais, eles lá são mais evoluídos, todos são úteis, trabalham para ajudar aos homens, executam tarefas, mas não são escravizados como aqui. Em relação à alimentação, aqui é um problema. Acho que tem gente que vai ficar um pouco chateado, mas lá a alimentação é puramente vegetal. Então, tem muita gente que já está se preparando para ir para Júpiter também, procurando a alimentação vegetariana, vegana e por aí afora, né? Mas não para só aí, gente. Tem mais. Basta respirar. Os elementos necessários à manutenção da vida física estão na própria atmosfera do planeta. Basta respirar. Olha que André Luiz ficou chateado com aquele caldinho básico que ele recebeu lá no nosso lar, em Júpiter, nem isso, né? E menos necessidades físicas. Como uma vez eu ouvi numa palestra do Haroldo Dutra, enquanto tivermos intestino, ainda estamos um pouquinho atrasados. Agora, o que mais interessa, de fato, o estado moral dos habitantes de Júpiter. Todos são bons. Planeta dos bem-aventurados. Há superiores e inferiores, porque seria impossível que todos estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Mas todos são bons. Regulam-se pelas leis divinas. Onde estão escritas mesmo as leis divinas? Na consciência, disseram os espíritos para Kardec. Não precisa nem de constituição. Não há crimes. A ninguém falta o necessário. Hierarquia baseada na superioridade moral. Não tem privilégios. Felicidade em auxiliar os planetas atrasados. Porque Kardec fez essa pergunta para Palissy. Por que vocês vêm trazer essas informações para a gente? E ele respondeu, para incentivá-los ao bem. Para que vocês se lembrem de que não estão sozinhos. Porque a nossa felicidade é ajudar aqueles que estão ainda mais atrás no caminho. Por fim, gente, tem aqui uma frase de Emmanuel para encerrar essas lições. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. A gente pode espernear, gritar, que nem aquela criança birrenta no supermercado, na loja. Nós não conseguimos fugir a essas leis que regem a harmonia do universo. E toda essa harmonia está baseada no amor divino. Os únicos que estão fora desse compasso somos nós. Cada vez que interrompemos esse fluxo de amor, quebramos essa harmonia no nosso universo interior. Que não seja por nós, que não seja por nossas ações, que essa harmonia se quebre. Que Deus nos ajude, para que um dia a gente possa, de fato, transformar o nosso planeta numa morada de bem-aventurados. Muito obrigada e boa noite. Agora eu queria perguntar para a senhora